A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Sim, eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente, sem a presença dos slides. Nós tivemos aqui um pequeno problema técnico na confecção desses slides essa semana e a gente volta normalmente com essa configuração que eu me habituei a gravar essas lições aqui, mas hoje a gente vai para aquele modelo que a gente começou aqui com a revistinha na mão, apontando aqui, conforme a gente faz também com os slides, apontando aquilo que seria mais importante se eu fosse dar essa aula. Eu estou sempre dando a aula como se eu fosse dar a aula, né? O que eu falaria, o que eu apontaria, o que eu destacaria, o que eu deixaria de lado por causa do tempo. Esse é o objetivo aqui do nosso canal, é dar o subsídio para você que vai dar essa aula, para que você possa, a partir desse vídeo aqui, dessas dicas que a gente está dando, você também ter aí algum insight para você trazer de novidade para a sua lição, tá bom? Lição de número 4, e hoje nós vamos falar sobre o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O texto áureo é exatamente aonde está o endereço deste mandamento, que é Êxodo capítulo 20, versículo de número 7. Então, o texto áureo é aquele que a gente não pode deixar de fazer a leitura aí, porque é exatamente o endereço do mandamento, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. O texto de referência está em Mateus capítulo 5, versículo 33 ao versículo de número 37. Está na revista também, que diz assim: outro sim ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Eles haviam se habituado tanto, é o primeiro destaque que eu farei aqui nesse texto para os alunos entenderem por que o comentarista colocou o texto do mandamento e esse aqui que Jesus está trazendo em Mateus capítulo de número 5, lá no Sermão da Montanha. É porque eles se habituaram tanto, mas tanto, a usar o nome de Deus, que somente o nome de Deus já não servia mais. Jurar em nome de Deus: eu juro em nome de Jesus. Vocês já viram essas pessoas que falam isso? Em nome de Jesus, irmão. Eu vou chegar aqui, em nome de Jesus, eu vou chegar no horário. Então a gente acaba usando o nome de Deus para confirmar uma coisa que a gente não tem certeza que vai fazer, ou a gente já está premeditadamente sabendo que não vai conseguir cumprir aquele objetivo. Então, para outra pessoa dar crédito, para nós, a gente usa o nome de Deus. E aqui, no contexto em que Jesus usa essa palavra, eles estavam usando todos os tipos de juramento, pelas coisas do céu, coisas da terra, pelo pai, pela mãe, por tudo, pela própria vida. E o último estágio de juramento, o último degrau de juramento, quando a pessoa é aquela pessoa que não tem palavra nenhuma, sabe aquele irmão que você sabe que ele é furão, que ele não tem palavra nenhuma. Aí o último apelo dessa pessoa é jurar pelo nome de Deus. É terrível, né? Mas existe esse tipo de gente até hoje no nosso meio. Jesus está fazendo a correção de um erro aqui, porque jurar pelo nome de Deus é o último estágio de uma pessoa que já não tem mais palavra e moral alguma. E aqui nós temos no motivo de oração também: ore para que o nome de Deus seja honrado em nossas vidas. E aí a gente faria a seguinte oração. A gente oraria: Deus, nesta manhã, ou vamos supor que a sua aula seja à noite, como a nossa aqui, na terça-feira à noite. Senhor, nós oramos para que o Senhor possa, nessa manhã ou nesse dia, fazer com que o seu nome seja honrado através de nós, Senhor. E aí eu completaria a oração falando as seguintes palavras para quem está ouvindo a minha oração entender que tipo de oração é essa. Senhor, que as nossas atitudes glorifiquem o teu nome, que a gente compra e pague,
Que a gente, ao prometer alguma coisa, Senhor, a gente cumpra a nossa palavra. Que a gente seja homens e mulheres de palavra. Que o teu nome seja honrado através do nosso comportamento. Não só as nossas palavras, né? Aquilo que nós falamos e professamos, Senhor, mas aquilo também, Senhor, que nós fazemos com as nossas atitudes, que estão manchando o teu nome, estão desagradando ao Senhor. Meu Deus, nos ajuda a serem crentes que tenham comportamentos coerentes com a palavra que pregamos. Amém. Esse é o tipo de oração que nós devemos fazer aqui, porque como é que nós honramos o nome do Senhor? Somente indo para a igreja e adorando a Ele com músicas e cânticos e danças? Não. Como nós honramos o Senhor? Também com honras, com danças, com cânticos, com louvores, com instrumentos. Todo ser que respira louve ao Senhor, todos os instrumentos louve ao Senhor, mas as nossas atitudes louvam ao nome do Senhor. Aqui na introdução, queridos, se eu estivesse aí no seu lugar, eu faria o destaque da palavra reverência. E aí a palavra reverência no dicionário quer dizer respeito. E aí no caso esse respeito aqui, como nós estamos falando de Deus, é um respeito para com Deus. Você tem que respeitar o nome de Deus. Eu não sei se você já viu aquelas histórias de pessoas mais antigas em que elas falavam assim, olha, quando meu pai falava que era X, podia esquecer, meu irmão. Se ele falou que era X e acabou. Ou então quando a gente ouvia falar assim, olha, quando meu pai me mandava ir lá na vendinha da dona fulana ou do seu José, quando eu chegava lá e falava que era no nome do meu pai lá, o seu Pedro, meu Deus, acabou. Aí não tem saída. Quando eu chegava lá e falava que era no nome do seu Pedro, podia pedir a loja toda que o vendedor lá dava, porque meu pai era um homem honrado. A mesma coisa é aqui. Imagina você ir lá pedir uma coisa no nome do seu pai e alguém falasse assim, jamais eu vou vender para você no nome do seu pai. Seu pai é mentiroso, seu pai é enganador, seu pai é um furão, seu pai é um escandaloso, ele vem aqui e fica brigando com todo mundo. Imagina, que coisa horrorosa. Você não gostaria, você nunca mais ia nessa venda falar ali qualquer coisa em nome do seu pai. Assim também é o nome do Senhor. O nome do Senhor nós vamos ver na lição que representa o próprio Deus. Então a gente jamais deve usar o nome do Senhor e desonrar aquilo que estamos falando, pelo qual nós estamos mencionando, né? E aí a gente deve trabalhar aqui essa palavra reverência, no respeito para com Deus, que as palavras e as nossas adorações são expressas também pelas nossas atitudes. Como é que a gente pode respeitar o nome de Deus segundo aqui o contexto da lição? A gente respeita o nome de Deus, a gente honra o nome de Deus, a gente tem reverência para com o nome de Deus quando as nossas palavras condizem com as nossas atitudes. Nós não precisamos jurar, nós não precisamos espraguejar, nós não precisamos colocar nada que não seja a nossa própria palavra e a nossa atitude como uma pessoa confiável, uma pessoa de palavra, uma pessoa de respeito. Fazendo isso, nós vamos estar automaticamente respeitando aquele a qual nós estamos adorando. O tópico primeiro fala sobre conhecer ou conhecendo o terceiro mandamento. E aí eu destaco aqui a palavra responsabilidade. Deus nos deu o privilégio de servir a Ele, adorar a Ele e até mesmo usar o nome dEle. Mas a gente nunca vai usar o nome de Deus para esconder uma mácula, uma mancha no nosso coração. Quando a gente faz um juramento, né? Eu juro em nome de Deus. Eu juro por Deus que eu vou cumprir. Você está desonrando o nome do Senhor porque as suas palavras não condizem com o seu modo de vida. É o que nós falamos na introdução. Mas a gente precisa aqui, conforme diz a revista, ter responsabilidade de
com este privilégio que o Senhor nos deu de usar o seu nome, usar o nome dele para curar, para expulsarem demônios, expulsar a enfermidade das pessoas, abençoar as pessoas. Essa é o nosso privilégio e a nossa responsabilidade de carregar na nossa vida essa autoridade de cristão, mas jamais usar a nossa relação com Deus para levar vantagem em cima de quem quer que seja. E aí o tópico primeiro vai falar um pouquinho sobre a importância aqui deste mandamento. E aí ele faz alguns destaques aqui que eu quero destacar. Se você estivesse vendo aqui o slide aqui agora, eu iria destacar isso aqui lá no slide, mas com a ausência do slide eu vou ter que falar aqui. Você tenta encontrar aí na sua lição aquilo que eu vou destacar aqui. Primeira coisa é a finalidade desse mandamento é sempre nos conduzir a uma vida melhor, mais pura e nos fazer afastar dos pecados que o mundo oferece. O segundo destaque que eu faria, ele mostra tanto o que devemos fazer quanto o que devemos evitar para ir mais adiante. Então, eu tenho que, o que eu faço com esse mandamento, o que eu não posso fazer. Então, aquilo que eu posso fazer, aonde eu avanço e aonde eu paro em relação a esse mandamento. E aí ele traz aqui o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento para comparar um com o outro. Para a gente entender o terceiro, a gente precisa relembrar do primeiro e do segundo mandamento. A lição traz isso, diz que o primeiro mandamento nos mostra qual deve ser a atitude do nosso coração para com Deus, qual é a atitude do nosso coração para com Deus. O segundo revela que devemos adorar a Deus conforme o seu querer, como Deus deve ser adorado, é o segundo mandamento. E o terceiro mandamento, que é esse aqui da quarta lição, diz: terceiro mandamento ensina sobre a relevância do respeito e da reverência por parte de todo aquele que faz uso do nome do Senhor. Então, primeiro mandamento, atitude para com Deus, como é que está o meu coração em relação a Deus. O segundo, como que eu adoro a Deus. E o terceiro, como que eu faço uso do nome de Deus. Ele tem um nome, ele se revelou ao seu povo, e agora através desse nome, que ele quer ser chamado, como a gente deve tratar o nome de Deus. Tá? Esse é basicamente aquilo que o tópico primeiro está destacando. Há um destaque aqui também na lição do professor, que eu achei interessante, que aí eu fiz aqui um destaque para usar somente essa expressão, né? Que o nome aqui é igual à própria pessoa. Esse comentário, basicamente, esse primeiro comentário aqui do 1.1, está basicamente dizendo que o nome da pessoa diz respeito à sua própria pessoa. É o que eu falei agora, dando um exemplo do seu Pedro. Você vai na vendinha lá e pede alguma coisa em nome do seu Pedro. Então, a pessoa que vai estar entregando para mim aquela mercadoria em nome do Pedro é uma pessoa que vai estar entregando literalmente para a pessoa do Pedro. Quando eu digo eu estou aqui em nome do Pedro, a própria pessoa do Pedro está lá sendo representada por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa, por aquilo que ele construiu ao longo de anos de relacionamento com aquele dono, com aquele proprietário daquela venda. Então, muito cuidado ao usar o nome de uma pessoa, porque o próprio nome da pessoa aqui, nesse simbolismo bíblico, representa a própria pessoa. Aí o tópico de número 1.2, o que eu faria aqui? 1.2, o comentário da revista do 1.2 e o tópico 1.3, ele basicamente vai falar sobre o nome do Senhor, sobre esse tetagrama, né? Então, tanto o 1.2 começa a falar da expressão Yahvé, né? Que a gente não tem como traduzir, daqui a pouco eu vou falar como é que se pronunciaria esse nome Yahvé, lá no 1.3. O comentário também fala um pouco sobre isso e 1.3 também fala sobre isso. Então, basicamente, você explicando essa questão do tetagrama, você conseguir colocar isso tudo aí de maneira organizada, pormenorizada, de maneira que os alunos entendam, você vai ter ensinado o 1.2, o comentário e o 1.3 também. E aí ele diz aqui, lá no meio desse texto, a expressão eu sou o que sou. E aí alguns comentaristas, por exemplo, aqui na introdução e comentário Vida Nova, diz que eu serei o que serei. Esta frase sugestiva é uma referência clara ao nome Yahvé,
ou Yah, é o tetagrama, né? É YWHW, Yavé. E aí a gente chama isso de tetagrama. No comentário aqui do professor, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Aí é uma coisa que está complementando a outra. Por isso eu digo que o 1.2 com o comentário mais 1.3 você consegue fazer uma explicação só. Não precisa ficar lendo todo esse conteúdo aqui. O tetagrama Yavé, ou Yah, descrito aqui como em Êxodo 3,14, aparece em 3 tempos verbais: passado, presente e o futuro. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu aqui, que é essa expressão eu sou o que sou, quando Deus se revela pela primeira vez. Depois, eles têm a revelação do próprio nome de Deus, que é esse tetagrama, Yavé. E depois, eles aprendem que o tetagrama, ele tanto fala do passado, presente e futuro. Então, aquilo que você precisa que Deus seja no presente, ele já demonstrou no passado como é que se faz, então no presente ele vai fazer, e aquilo que você precisa que Deus faça no futuro, ele já demonstrou no presente, atualmente fazendo, e aquilo que ele já fez no passado. Então a gente conhece quem Deus é, o que Deus faz, o que Deus pode realizar através do seu próprio nome. E aí o 1.3 vai trazer um pouquinho dessa explicação dessas 4 letras do alfabeto hebraico, que diz assim, a primeira delas é Iod. Eu não sei fazer a sonorização dessas expressões, mas é Iod, Ri, Rou e Ri. É mais ou menos isso, tá? Se você quiser se aprofundar sobre isso, vai aí no vídeo do YouTube, procure alguém que entenda melhor de hebraico, que na verdade eu não entendo nada, e aí você vai buscar essa sonorização. O que eu já estudei, que eu posso trazer para vocês aqui, é que se a gente tentar pegar essa palavra, Yod, Ri, Rou e Ri, e tentar soletrar ela, essa expressão, o que eu já estudei é que a gente vai soltar, a gente não consegue soltar uma palavra audível, a gente vai soltar mais ou menos um sopro. Se eu disser... e esse tetagrama YWHW no alfabeto hebraico, eu vou estar apenas emitindo o segundo som. Não tem como sair sonoridade. Eu dizer, como eu estou falando a palavra Jeová, tem uma sonoridade, não tem Jeová. É a tradução quando a gente traduziu para o português, quando a gente tentou trazer isso para o português, mas no hebraico original é só apenas um sopro. Então aí está a explicação do nome de Deus. Ele é o sopro que nós temos de vida. Ele deu vida a nós, ele deu vida a todos os animais, ele deu vida ao planeta, ele é o criador de todas as coisas. Então o nome do Senhor representa a própria criação, representa o seu ser, representa a sua glória. E quando a gente olha a descrição desse nome, a gente vê que ele faz referência ao que ele fez no passado, o que ele faz no presente, o que ele vai fazer no futuro. Tudo isso faz referência aqui ao nome do Senhor. Então pega 1.2, o comentário, e 1.3, busque aí pontuar ali pelo menos 3, 4 pontos interessantes, e você vai ter passado aqui pelo 1.2, o comentário e o 1.3, ok? E aí o tópico de número 2, que vai falar sobre a autoridade de um nome, a autoridade de um nome. Revelar o nome de Deus é tornar conhecido o seu caráter. Então, quando Deus está falando a respeito do seu nome, ele está começando a se revelar ao seu povo. Então, através do nome de uma pessoa, a gente já conhece o seu caráter. Com os homens é assim. Imagina com Deus. Então, quando Deus está falando sobre o seu nome, aqui ele está já revelando os seus atributos, a sua autoridade, a sua honra e a sua glória. O 2.1 diz o significado do nome, e ele vai trazer uma história para explicar isso aqui. E aí eu convido você a fazer a leitura lá de 1 Samuel, capítulo 25, para que você possa entender essa história e contar com mais desenvoltura aí para os seus alunos, né? Mas a história, resumidamente, Davi está fugindo de Saul, está ali com seus valentes, com seus guerreiros que acompanharam Davi nessa empreitada, e Davi está fugindo. Davi não quer matar Saul, já teve várias oportunidades de matar Saul, mas ele não quer, ele quer honrar o nome do Senhor, ele está fugindo,
Até que em um determinado momento, Davi, muito cansado, com sede, com fome, ele manda que uns representantes dos seus homens vão até a casa de Nabal. E aí chegam lá na casa de Nabal, eles falam, ó, nós queremos a água, nós queremos um pouco de alimento. O teu servo Davi manda uma mensagem, e ele conhecia Davi, já tinha ouvido falar de Davi. Quando Davi manda até lá, ele fala, ó, você vai buscar lá essa ajuda, você vai dizer em nome de Davi, você vai dizer quem é que está pedindo para ele mandar esse negócio aí. E a resposta de Nabal foi tão ofensiva, mas foi tão desrespeitosa, que quando os homens chegam com a notícia para Davi, Davi ficou furioso. Davi, então, manda os seus homens, e ele vai junto, né? E ele vai chegar lá metendo o pé na porta, vai arrebentar com Nabal. E a promessa que saiu da boca de Davi era que ele iria matar todos os homens, sejam crianças ou jovens ou homens adultos. Todos os homens do século, que fosse do sexo masculino, ia morrer todo mundo. E Abigail, que é a esposa do Nabal, ficou sabendo disso. A esposa do Nabal, ela chega até Davi, vai na frente, prepara ali um banquete grande, pão, prepara água, prepara um monte de cereais, um monte de coisa boa, leva até Davi e fala, me perdoa pelo que o meu marido falou, me perdoa pelo que ele disse. Ele é um homem, mas tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, mas tão insensível, que até o nome dele já diz quem ele é. Então ele estava entregando aqui o significado do nome Nabal, né? O próprio texto lá, se a gente fizer a leitura, vai dizer que o nome Nabal significava mesmo uma pessoa inconsequente, insensível, louca, sabe, destemperada. É mais ou menos isso que significa o nome Nabal. Então o Nabal, ele literalmente personificou o próprio nome dele, ele encarnou o nome que os seus pais tinham dado a ele. E recebeu um nome como esse, provavelmente levou Nabal também já incorporando esse nome ao longo de vários anos. Ele se tornou essa pessoa amarga, grosseira, estúpida. E a própria Abigail, quando vai conversar com Davi, fala, não leve esse homem em conta, porque ele é inconsequente, ele não pensa antes de falar. Perdoe a tua serva, perdoe o meu marido, não faça nada de errado com a gente, por favor. E aí o Davi fala assim, ó mulher agraciada, que você seja louvado, o nome do Senhor seja louvado, porque eu ia pegar o seu marido, mas ele não ia morrer sozinho não, ia matar todos os homens, seja criança, seja jovem, eu ia matar todo mundo, por causa que eu fiquei extremamente ofendido com a resposta que ele me deu. Que maravilha, né? Que havia uma mulher sábia como essa. A história continua dizendo que o Nabal vai ser ferido pelo Senhor, vai vir a óbito. Davi fica sabendo disso e chama Abigail para se casar com ele. E a gente conhece a Abigail, na verdade, mais por ser a esposa de Davi do que necessariamente por ser a esposa desse homem terrível, o Nabal, né? Então, o nome de uma pessoa representava naquela época, muito mais do que hoje, a própria pessoa. Hoje nós colocamos o nome do nosso filho muito assim, por influência de amigos, de parentes, muito influenciado pela moda atual. Qual é o nome de criança atual que a gente geralmente coloca? Enzo, né? Enzo, Gabriel, Arthur, e aí por diante. Na época do meu pai era Antônio, era Geraldo, era Maria, era mais antiga ainda, né? Era Filomena, né? Era esses nomes bem grandes, né? O nome do meu pai era Otaviano, a gente não tem mais esses nomes, Otaviano, eu vou colocar o nome do meu filho de Otaviano, eu vou colocar o nome da minha filha de Maria das Graças. Geralmente a gente não coloca esses nomes mais assim, porque eram usados mais num tempo remoto. Hoje a gente usa mais Enzo e por aí vai. São nomes mais modernos. E hoje a gente usa muito a sonoridade, tá na moda, faz sentido, é um nome bonito, vai encaixar com esse menino que é muito bonitinho, mas na época eles pensavam muito antes de colocar o nome numa criança, numa pessoa, porque o nome representava a própria pessoa, era a essência
daquela pessoa. Tanto é que você vai ver nas Escrituras, toda vez que a Bíblia vai mencionar o nome de uma pessoa, ela faz questão de dizer qual é o significado do seu nome. O nome Nabal, o próprio texto já diz que o nome Nabal significa. Então, o nome, por exemplo, de um profeta, aí Deus vai dizer o que significa o nome Isaías, o que significa o nome Abacuque, o que significa o nome Jesus, por exemplo, o Salvador, né? Aquele que veio salvar. Jesus significa salvação. Então, todo nome bíblico tem um significado. Então, os nomes de hoje têm um significado? Tem, mas a gente não se preocupa com isso na hora de colocar. É uma coisa que a gente deveria voltar a se preocupar em colocar o nome dos nossos filhos, né? Quando eu fui colocar o nome das minhas filhas, uma delas, a gente colocou Ana Vitória. E aí o significado de vitória é aquela pessoa virtuosa, aquela que vence, aquela que luta, aquela que batalha, aquela que não se entrega. Eu falei, não, esse é o nome da minha filha. Vai ser uma pessoa que batalha, que luta, que não se entrega, uma pessoa vitoriosa. Então a minha filha se chama Ana Vitória. E a outra, Ana Beatriz, a gente foi atrás do significado de Beatriz e também colocamos ali baseado no significado do nome. E a expressão Ana também tem um significado, junta com Ana Vitória e Ana Beatriz, formou um nome excelente por demais, né? O 2.2 vai falar aqui um nome sem igual. E aí um dos destaques que eu colocaria, a primeira parte aí desse texto diz, uma das primeiras responsabilidades de um pai é a de escolher um nome para dar aos seus filhos. Não é a tarefa fácil, às vezes são colocados nomes para escolha numa lista, algum ente querido ou sucesso de família pode ser homenageado ou escolher um nome significativo que represente algo para o bebê. A grande verdade é que nomes são dados nunca escolhidos. E aí eu achei interessante aqui esse tópico, porque ele vai dizer assim, igual eu já falei agora, eu dei o nome para as minhas filhas, Ana Beatriz e Ana Vitória. Então eu escolhi esse nome para elas. E o interessante do nome de Deus é que ninguém deu esse nome para Deus. Deus, ele não recebeu esse nome de outra pessoa. Esse nome é a própria essência de Deus, né? A gente coloca o nome do nosso filho e ele vai ser representado por aquilo que a gente colocou. Já o Senhor Deus, ninguém deu esse nome para ele. Ele é a própria essência da criação, né? Dar o nome a uma pessoa é questão de autoridade. A primeira maneira dos pais exercerem autoridade é dando o nome à sua criança. O interessante é que no caso de Deus, ninguém lhe deu um nome. Seu nome foi escolhido e revelado por ele mesmo. Este é o sinal de sua autoridade. Ou seja, eu dei o nome de Ana Beatriz e Ana Vitória para as minhas filhas. É um sinal de autoridade que eu tenho sobre elas. Mas Deus, quem deu o nome para Deus? Quem falou que Deus ia ser chamado por esse tetagrama? Iá, eu sou o que sou, ou coisa parecida. Jeová ou Adonai. Quem foi que falou isso? Ninguém disse. Não tem como ninguém ter autoridade sobre Deus, porque a autoridade, a primeira coisa que vem é aquele que dá um nome para a pessoa tem autoridade sobre ela. E ninguém tem autoridade sobre o nosso Deus. O 2.3, revelação de Deus em seus nomes. Deus adverte em sua palavra que não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, portanto devemos concentrar nossa atenção no significado do nome de Deus. Nas Escrituras, o nome do Senhor é santo, e aí eu destacaria essa expressão aí, se eu fosse fazer essa leitura com a classe, o nome dele é santo, assim como ele é santo, o nome dele representa sua glória, sua majestade e sua divindade. Exaltar o nome é exaltar ao próprio Deus, bem como menosprezá-lo é tomá-lo como algo sem valor, implica em menosprezo da própria pessoa de Deus. Portanto, o fato de termos sido adotados por Deus e podemos chamá-lo de Pai não nos isenta do cuidado, respeito e da reverência devidos ao santo nome de Deus. E a gente tem que ter um cuidado, uma reverência tão grande ao nome do Senhor, porque a gente tem esse privilégio de chamá-lo de Pai, mas ao mesmo tempo que ele é o nosso Pai, ele não deixou de ser o Criador. Ele não deixou de ser santo. Então, a gente chama ele de Pai por aproximação, por filiação. Ele nos trouxe para fazer parte da sua família através da morte do seu Filho Jesus.
mas ele não deixou de ser santo, glorioso, majestoso, criador de todas as coisas, e nós devemos tratá-lo como tal também. Tópico de número 3, relacionando-se com integridade. O primeiro pedido em oração que Jesus ensinou aos seus discípulos é: santificado seja o teu nome. Olha só que legal, você já começa o Pai Nosso que estais no céu, reconhecendo aonde Deus está, que Ele é elevado, que Ele está acima de tudo, que Ele tem autoridade sobre tudo. E aí a gente reconhece: santificado seja o teu nome. Essa expressão santificado seja o teu nome, antes da gente entrar aqui, eu sempre tive dificuldade, mas uma vez que eu ouvi uma certa explicação falando sobre isso, isso abriu minha mente, espero que abra a sua agora com essa explicação que eu vou dar. Santificado seja o teu nome, quando eu digo assim: Senhor, santificado seja o teu nome, tudo aquilo que eu for fazer na minha vida, irmãos, tem que glorificar o nome do Senhor, porque o nome do Senhor já é santo. Então eu não oro para o nome dele ser santo. Eu não preciso orar para Deus ser santo. Santificado seja o teu nome. Quando eu digo santificado seja o teu nome, eu estou dizendo: eu vou fazer na minha vida com que as pessoas venham te conhecer como santo por causa da minha vida, por causa das minhas atitudes, das minhas palavras, do meu jeito de ser, do meu comportamento. Todas as pessoas vão passar a te conhecer como santo através da minha vida, do meu comportamento. 3.1, freando a profanação. O terceiro mandamento tem como objetivo colocar um freio na mentira, restringir os juramentos e dessa maneira evitar a profanação do nome divino. Por incrível que pareça, embora os judeus, uma grande maioria, né, aqueles mais piedosos, até para mencionar o nome de Deus, eles têm esse cuidado, esse zelo, né? Dizem que os rabinos, os que estudavam as escrituras, os escribas, que eram aqueles que faziam as traduções da Bíblia, escreviam a Bíblia, tinha esse papel de escrever os pergaminhos. Diz a história, diz quando a gente estuda um pouquinho sobre bibliologia, como é que foi formado o cânon sagrado, que esses homens eles tinham tanto cuidado, tanto zelo para com as escrituras como um todo, mas quando chegava o nome de Deus, quando eles iam escrever o nome Yahvé, eles largavam o que estavam fazendo, tomavam banho, faziam um ritual de purificação, pediam perdão dos seus pecados, fazia ali todo um trabalho de mentalização para escrever o nome Yahvé, ou Jeová, ou Adonai, como queiram colocar. Eles tinham esse cuidado, esse zelo para com o nome do Senhor. Mas em contrapartida, existiam grupos que já tinham adotado esse costume de usar o nome do Senhor de uma maneira leviana. Tudo que iam fazer, como eles não tinham como jurar por outra coisa maior do que eles, porque a gente sempre vai jurar por algo que é maior do que nós. Juro pelo céu, eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe, eu juro por tal coisa, e aí o que há de maior acima de nós é o próprio Deus. Então, para eu manter aquela palavra que nem eu tenho certeza que eu vou cumprir, eu coloco alguma garantia que está acima de mim. E eles colocavam o nome de Deus e profanavam o nome de Deus dessa forma. É o que fala aqui o 3.1. O 3.2, honrando o nome de Deus. Qual seria o valor do nome de Deus para nós? Quando não vivemos à altura do nosso compromisso cristão, nós representamos mal a Deus. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, Romanos 2, 24. Seria ainda mais grave usar o nome de Deus para afirmar algo que é falso ou deixar de cumprir uma promessa que fizemos em seu nome. Então, como é que a gente desonra o nome do Senhor? A gente desonra o nome do Senhor quando a gente, além de não fazer a promessa do que a gente havia prometido, a gente ainda usa o nome do Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente cumpre o que falou, mesmo à custa da própria vida, mesmo que você tenha que pagar o preço para cumprir a sua palavra, quando você mantém a sua palavra, não precisou jurar por ninguém, nem pelo céu, nem pela terra, nem por anjos, nem por ninguém, nem pelo pai, nem pela mãe, muito menos por Deus, e manteve a sua palavra. Quando você faz isso, você está honrando e adorando ao nome do Senhor.
Por isso que esse mandamento fala também de adoração a Deus. Nós adoramos a Deus, honrando o seu nome, exaltando o seu nome, reverenciando o seu nome e não usando simplesmente o seu nome para ganhar vantagem. Porque fazendo esses juramentos, você está usando o nome do Senhor para um benefício próprio, que é levar vantagem. E o 3.3 diz crucificando o velho homem. Resumidamente, desse 3.3, aqui que aparentemente você olha, você vai ler aqui essa parte todinha. Se você ler tudo isso aqui, você vai dizer meio, você vai demorar, igual eu demorei, alguns minutos para entender qual é a relação de tudo que a gente falou com o 3.3. Mas aí no final eu até anotei aqui que a suprassunma, né, o resumo da obra do 3.3 é que aquele que nasce de novo, ele tem prazer nos mandamentos do Senhor. E eu me lembrei disso quando eu ainda era novo, convertido, e aí muitas coisas que eu ia fazendo ainda por inocência, e alguém me corrigia. Na hora, aquilo ali não tinha nenhum peso para mim. Olha, Heraldo, você não pode fazer assim, porque assim você está desagradando a Deus. Procura não fazer dessa forma, procura fazer dessa. E a gente foi se amoldando, se adaptando por amor a Deus. Sabe, aquele amor, aquela vontade de servir a Deus era tão grande que a gente não sentia peso em cumprir aqueles regulamentos, aqueles mandamentos. Maravilha, né? E aí, o que a gente está querendo dizer com esse 3.3? Que quem nasceu de novo de verdade, nenhum mandamento é pesado para nós. Deixar de usar o nome do Senhor é apenas para um novo convertido uma coisa lógica. Uma pessoa nascida de novo é uma coisa muito óbvia. Para que eu vou usar o nome de Deus para confirmar uma coisa que eu tenho que ter caráter para cumprir aquilo que eu falei que ia cumprir? Para que eu preciso bater no peito e dizer assim, olha, em nome do Senhor Jesus eu vou chegar aqui segunda-feira. Se a minha palavra não bastar, se aquilo que eu sou e represento em Deus não bastar para mim cumprir essa palavra, nada mais presta, irmão. Então o novo crente vê isso como muito óbvio, mas infelizmente, com o passar do tempo, a gente vai se tornando mais mamulengo, mais desajeitado, desajustado. Aí vai criando vícios, vai criando artimanhas, a gente vai ficando malandro, vai ficando, desculpa a expressão, a gente vai ficando mais malandro, cheio de artimanhas, cheio de artifício. E daqui a pouco, irmão, a gente está jurando, agora a gente não usa mais a expressão, em nome de Deus, a gente vai usar o nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus eu vou estar aqui. Em nome de Jesus eu quero fazer a força total para estar aqui. Não faça um negócio desse, não. Não jure pelo nome do Senhor, não jure pelo Espírito Santo, não jure pelo nome do Senhor Jeová, não jure por anjos, pela terra, pelo céu, por pai, pela mãe, não jure por nada. Cumpra integralmente a sua palavra. Você disse que seria sim, então faça tudo para manter o sim. Você disse que era não, então faça tudo para manter aquele não. O que passar disso, o que você colocar no meio termo para tentar arrumar subterfúgio é de procedência de Satanás, conforme Jesus disse em Mateus capítulo de número 5. Amém, meus queridos irmãos? Então, basicamente, o papel desse canal é trazer esse resumão aí do que eu faria se eu estivesse dando essa lição. Seriam esses destaques. A gente não consegue destacar todo o conteúdo, é muito conteúdo para 40, 50 minutos de aula, que é o que a maioria das EBDs tem aí pelo Brasil. Então eu destacaria esses pontos e eu quero deixar aqui para você o convite. Você que é novo no canal, não se inscreveu, se inscreva aqui no canal para que a gente possa continuar crescendo. A gente traz subsídios aqui, como esses comentários, slides. Hoje eu não trouxe os slides por um problema técnico, mas a gente sempre tem os slides que você vai poder usar também aí na sua aula também, se você achar necessário. Nós temos um grupo do Telegram, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer parte aí da nossa família ali no Telegram, e ali a gente tem alguns subsídios extras para melhorar aí a sua lição, tá? Deus abençoe a todos, até a próxima IBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.